atualizado com as últimas duas, mas essa já é o link de gravação. Na segunda-feira passada, a gente falou sobre o MPS, né, que é o Master Production Schedule, que é o programa mestre de produção, onde a gente vai fazer a programação, né, de recebimento, planejamento de recebimento do produto acabado, né, individual. Agora a gente vai para a primeira parte, uma parte introdutória do MRP, que é o Material Requirement Planning, que é o planejamento das necessidades de material, onde agora a gente vai ter que pegar e analisar a necessidade de cada item que vai dentro de um produto. A gente vai também entender que aquilo que eu sempre venho falando desde o início, a parte de o que, como, quando, né? E quanto, a gente tem que responder em qualquer tipo de planejamento que a gente esteja fazendo, tá? Pode ser de um produto, um planejamento de uma produção. A gente está aí a gente tem essa disciplina também de engenharia de produto, né? Que é o planejamento de um produto. E a gente também tem o planejamento de uma produção, o planejamento de um projeto, um planejamento de um serviço. Tudo isso é importante, tá bom? Então vamos nessa. Acredito que vocês estejam enxergando aí, né, a apresentação. Eu não vou colocar em modo apresentação para que ela não, que a gente vai utilizar aqui. A gente vai preencher uma tabelinha, uma planilha, tá bom? Então, quando a gente fala do MRP, né, que é mais uma ferramenta importante no planejamento da produção, a gente tem que lembrar de que qualquer tipo de material, qualquer tipo de produto, ele vai ser composto por diversos itens. E esse é uma parte do planejamento. A gente ainda está ali no tático, onde a gente vai estar determinando, né, um médio prazo. Então a gente está avançando aí, né, para a direção do operacional. Saiu do estratégico, fomos do tático, agora a gente está no operacional, certo? Então, quando a gente fala, né, da dificuldade, né, do aumento da complexidade, aí vale a pena a gente fazer uma reflexão, né? Há 100 anos atrás, por exemplo, né, em termos de desenvolvimento de produtos para transporte, né, qual era o nosso desafio de produção? É o mesmo que a gente tem hoje? Então, eu coloquei para a gente pensar antes, né, que a gente tinha há 100, 200, 300 anos atrás, a gente tinha diferentes tipos de necessidades, certo? Primeiro que o cara produzia, né, nos seus feudos, nas suas civilizações lá, e o problema do transporte era muito relacionado a transportar aquilo de uma localidade para outra em o menor tempo possível, por conta da perecividade do alimento, né? Por conta também das entre-safras, da questão climática, então se precisava também transportar. Só que naquele tempo, esses produtos, os produtos que faziam os transportes desse excedente, dessas produções, eles eram bem mais simples do que a gente tem hoje, né? Se pegasse uma carroça, uma charrete, você ia ver que tanto para transportar pessoas quanto para transportar produtos, você precisava de transporte simples, com poucas peças, né? Ali em torno de 100 peças no máximo. Então, era mais isso daí. Não necessitava de um gigantesco planejamento de produção para você desenvolver um produto desse, tá? Aí eu coloquei para a gente ver, enxergar como é que é hoje, né? Hoje os nossos desafios eles são muito maiores, né? Tanto para o transporte de produtos quanto de pessoas, porque a gente precisa de transportes que abarquem uma quantidade altíssima, né? E que faça esse transporte por diversos modais. Ainda tem essa questão, né? Que antes você tinha mais o modal terrestre e o modal marítimo para esse transporte de mercadorias. Hoje a gente viabiliza isso através de todos os modais possíveis, terrestres, marítimos, aéreos, não é isso? O duto, o viário. Mas a gente falando só da parte dos projetos de produto, né, para transporte. Tive aviões, carros, caminhões, são milhares e milhares, milhões até de peças. Eu coloquei um exemplo aí desse Boeing 737, que só para o número de peças dele, né, de parafusos e pocas, é 367 mil, certo? Isso contando esse tipo de avião, sem contar a quantidade de cabos, como a gente botou aí, 58 quilômetros de cabos elétricos, certo?
Então, são muitas peças. Como é que você vai fazer a produção de um avião desse? Aí você pode ir para uma escala menor também, sair um pouco da questão dos transportes e ir para como era um telefone antes, né? Você pegava ali, se vocês tivessem esse tipo de curiosidade de abrir esses tipos de dispositivos, telefone e tal, vocês iam verificar que existia pouquíssimas peças ali, né? Você até entendia o que que era, ali no máximo mais 60, 50 peças, no máximo. Hoje você sabe, se pegar um smartphone, você vai ter uma porrada de peças. Se você for para um notebook, você vai ter milhares e milhares de peças ali envolvidas, milhares e milhares de partes para compor aquele produto total. Por quê? Por que que acontece isso? Porque houve uma evolução natural dos equipamentos tecnológicos, né, de eletrônicos, para que mais recursos, né, fossem abarcados no mesmo dispositivo, para que ele pudesse te entregar mais valor. E isso tudo nasceu da questão da competitividade, como a gente já conversou, já chegou a conversar aqui, né? Então, esses produtos, eles começaram a ficar cada vez mais cheios de peças, peças cada vez menores e com capacidades de processamento, de armazenamento cada vez maiores também, fazendo com que você tivesse que também brigar por fornecedores melhores para cada uma das suas peças, o que faz aumentar a complexidade ainda mais do seu planejamento de produção. Então, de 100, 200 anos atrás para cá, o que que aconteceu? Por conta da questão da competitividade, dos avanços tecnológicos, do aumento do poder de compra da global, né? O aumento médio do poder de compra global, as pessoas começaram a comprar mais, os, os produtos começaram a ficar mais tecnológicos, então houve uma necessidade de também da evolução dos processos de planejamento, programação e controle da produção, para que você conseguisse entregar toda essa demanda, né? Que é uma demanda que dentro dela vem atrelado aos requisitos de qualidade, quantidade, né? Segurança, e aí tudo isso faz com que você precise ter um sistema, nem que seja mínimo, que você consiga gerenciar e planejar, né? Para saber quanto de cada item você precisa, em quais tempos você precisa ter aquele item ali na sua fábrica para você montar e tal, um produto final. Tá? Então foi isso que eu quis dizer aqui. Então, de forma introdutória, traduzindo em palavras mais conceituais, devido à complexidade desses produtos, né, surgiu a necessidade de criar sistemas capazes de auxiliar, né, as pessoas a planejar, programar e controlar a produção desses produtos. Daí nasceu o MRP, né, Materials Requirement Planning, que é o planejamento das necessidades de material. Então, essa é uma das ferramentas, né, que você vai encontrar lá no módulo ERP de uma fábrica lá, de uma indústria que você trabalha, que tem um ERP e um módulo de PCP você vai ter, aonde você vai inserir as informações de quantidades, tá bom? Então, o que que vocês estão vendo aí? Essa foto, essa ilustração que vocês estão vendo, é a explosão de um determinado item. A peça XYZ, né, tá aí a numeração da peça, ela está no nível 0, ou seja, ela é um produto acabado. Tudo que vem nível 1, 2, 3 até, né, reticências, vão ser subprodutos, vão ser fases ou itens, né, que são filhos ou netos, ou bisnetos e etc., que vão ter que ser produzidos em tempos e quantidades diferentes para atender aquele produto acabado, aquela peça acabada. E aí que entra o MRP. O MRP entra no cálculo, né, do tempo e quantidade desses itens que são necessários para produzir um produto acabado. Beleza? A gente vai fazer um exercício no final da aula, né? Eu vou fazer para vocês verem. Um exercício simples, mas na próxima aula a gente vou trazer exercícios mais complexos, vocês vão fazer também, vai abrir Excel e tal. Mas aqui a nossa aula de hoje é apenas uma introdução, porque eu acho muito importante o aluno conhecer a nomenclatura, o jargão utilizado do cara que está fazendo PCP lá, porque senão ele se confunde muito, tem muita coisa que é parecida, vocês vão ver, e eu vou tentar ao máximo explicar isso para que fique claro, e na hora que vocês forem cair para dentro mesmo de fazer as planilhas de MRP, vocês estejam tranquilos em relação ao que é cada coisa que você precisa estabelecer. Bom, então aqui está mostrando uma peça XY que ela tem dois níveis, nível 1, onde você tem os itens filhos, e o nível 2, onde você tem os itens netos, certo? Então, por exemplo, aqui essa peça XY, ela depende de
etiqueta, parafuso, suporte, rolamento e retentor. Perceba que aqui está bem sequinho, não está mostrando nem qual é a quantidade, a relação de um para outro. Mas é natural que nesse tipo de estruturação que a gente chama, esqueci até de dizer o nome disso daqui. O nome disso daqui que vocês estão vendo, esse desenho, essa organização aqui do produto é chamado de EAP, que é a estrutura analítica do produto, certo? Então, eu estou falando isso porque é mais um jargão, porque se vai estar na prova assim, ó, construa a estrutura analítica do produto caneta. Aí você vai pegar e vai fazer caneta aqui em cima, e o que que precisa para fazer uma caneta? Aí você vai colocar é, tubo, tubo pequeno, tubo grande, tampa pequena, tampa grande, entendeu? Ponta, esferográfica, etc. Então, só estou dizendo para você o nome é EAP, que é a Estrutura Analítica de Produto. Bom, e aí, como vocês podem ver, nesse caso aí não mostra a relação de um para outro. Mas, por exemplo, o suporte aqui, ó, para você entregar o suporte, você tem que construir, fabricar ou comprar, né? Que você vai ter que atender aquela. Lembra que a gente falou do make or buy? Make or buy é você fazer ou comprar. Então, essa tomada de decisão vai estar relacionada à análise de estoque. Então, você vai lá no cara, no estoquista, ou acessa ali, né, o sistema, e aí você vai verificar se você tem ou não aquela peça em estoque, ou se você vai fabricar ou vai comprar. Ah, eu tenho ou não, você pode escolher ou fabricar ou comprar aquela peça. E aí no suporte você vê, você tem cantoneira R209, cantoneira R207, parafuso e porca, no nível 2. Tudo isso para fazer o suporte da peça XYZ. Bom? Olha o exemplo aí, ó, do item explodido. Esse mesmo que a gente acabou de fazer. Essa peça XY, né? Tá mostrando aí a maioria dos produtos que vão. E isso aí que vocês estão vendo aí, que é o item explodido, é o que a gente chama de lista de materiais. Primeiro você tem o projeto do produto explodido, né? Que é o projeto detalhado, né? E aí você faz uma lista de materiais colocando todos os materiais daquele produto e as suas quantidades, certo? Então é o que a gente chama de Bill of Materials, que é a lista de materiais, BOM. Aí aqui tá, ó, galera, uma representação perfeita de uma lista de material. Uma listinha de material. O cara vai fazer algum tipo, pediram. Vamos supor que a pessoa tenha pedido, vai lá no metalúrgico, um cara que trabalha com serralheria, e o cara pede um portão. Para ele fazer um portão, ele vai ter uma lista de material. Quais são os itens que ele vai precisar para construir aquele portão? Ah, vou precisar de 2 chapas galvanizadas do tamanho tal, tal. Vou precisar de 4 barras de ferro nos comprimentos tal, tal, daquele material. Vou precisar de uma fechadura, vou precisar de não sei quantas porcas. Ele vai dizendo o que ele vai precisar. Por isso que ele precisa fazer aquela parte inicial do projeto do produto, né, que é você fazer o produto expandido, explodido, né, detalhadamente. Então aqui você vai ter, olha, o nome, peça XY, né, o nível é 0, a quantidade é 1, fornecedores internos ou externos. Isso daqui é opcional, tá? Fornecedores internos ou externos? Internos, beleza. Então significa que é você mesmo que vai ter que produzir essa peça. Suporte, código SA, nível 1, quantidade 2, precisa de 2 suportes. Perceba que lá o comum é, já que nessa estrutura analítica, né, vir a relação, né? Relação disso para isso. A relação de etiqueta para isso daqui é 1 para 1, ou seja, eu preciso de uma etiqueta para uma peça dessa. Mas ali você já viu que o suporte, a relação é de 2 para 1. Eu preciso de 2 suportes para construir essa peça XYZ. Tá? Aí a gente tem o suporte, então a quantidade são 2, e o fornecedor é externo. Então você não vai fabricar essa peça, você vai comprar, né? Então, na tomada de decisão, né? Você vai ter que fazer uma expedição de ordem de compra para você receber essa peça em um determinado tempo, que vai depender da questão do tax time, que vai depender do que o seu cliente determinou como prazo aceitável. Beleza. Aí você tem a cantoneira R209 e a cantoneira R207, né? Faz parte do suporte. Parafuso com porca, rolamento, retentor, etiqueta, e aqui informando os níveis, informando também as quantidades, certo? E se é fornecedor interno ou externo. Às vezes você já tem, aí você tem que, se você já tem, você tem que entender que
você pode ter por você já tem estoque, ou você pode ter porque você tem a capacidade e vai produzir ainda. Tudo isso vai influenciar em termos do lead time, certo? Então, isso daí, gente, é um exemplo de lista de materiais, tá? Então, a gente já viu já que existe a EAP, que é a estrutura analítica de produto, que é aquele organograma que fica os níveis, né? 0, 1, 2, que relaciona os itens pais com os itens filhos e netos, e também aprendemos que existe a BOM, que é Bill of Materials, que é a lista de materiais que você desenvolve após você receber do pessoal lá de projeto do produto, né? Aquela explosão ali para entender quais são todos os itens que vão naquele produto. Então, geralmente você pega essa informação da área de P&D, de engenharia de produto, e você pega ela e aí você cria a sua lista de materiais. Bom, bem, em relação aos objetivos do MRP, o principal deles, sem dúvidas, é você conseguir se precaver, produzir. Lembre-se que a gente está sempre fazendo baseado numa produção empurrada, né? Baseado em previsão da demanda, senão a gente não estaria fazendo nada disso aqui. Tem que sempre que botar na cabeça de vocês que a gente está fazendo esse estudo só é válido para tipos de produção que é baseado na previsão da demanda, onde você tem que planejar aqui no presente para atender algo no futuro, certo? Então, se a gente está fazendo isso, a gente está construindo simulações para cumprir os prazos de entrega dos produtos, certo? E aí também atender os pedidos com os menores níveis de estoque possível. Então tem esse objetivo também é muito importante, gente, porque faz com que você faça várias simulações e descubra, por exemplo, que você consegue atender toda uma demanda para todo um semestre com estoque mínimo ali, com 20 peças, você fazendo diversos tipos de política. Por isso que a parte de simulação é muito importante, certo? Algumas considerações gerais, né, no MRP, uma muito importante, né, é que a questão que a gente vai responder sempre é quando e quanto. Quando e quanto. Então, no MRP, a gente já não fala mais o que. O que a gente já respondeu no MPS. Agora a gente vem para o quando, certo? E quanto. Que aí a gente fala de quantidades e datas. Outro fato importante é que a gente tem que fazer esse planejamento para trás, certo? O planejamento tem que ser para trás. Então a gente tem que se ligar nisso, porque se uma peça ela demora 4 dias para chegar no seu estoque, né? Você fez o pedido dela e você sabe que ela demora 4 dias para ser entregue pelo seu fornecedor externo, você tem que colocar isso como informação de extrema importância para o seu planejamento, porque isso vai determinar se você vai começar antes ou depois o seu planejamento para ter aquela determinada quantidade de produto acabado naquele determinado dia para que ele seja expedido para o setor de logística, que dali você já vai ter um outro planejamento, que é o planejamento de distribuição, certo? Que, como a gente sabe que na maioria das empresas grandes, que com certeza vocês vão trabalhar, vocês vão ter sistemas integrados. Então, você vai ter um gerenciamento integrado da logística com a produção, né? Que a gente chama do SCM, né? Supply Chain Management, que é o gerenciamento de toda a cadeia de suprimento, junto para que vocês possam ter uma visão global, né? Não pode ter uma visão específica só no seu setor, que aí você não tem efetividade. Tá bom? Então, o calendáriozinho aqui que eu botei aqui, ó, vai ser de extrema importância. Então, algumas características importantes do MRP. Primeiro, sistema baseado em previsão, certo? A gente já sabe, acabei de falar nisso, né? Você não vai ver isso sendo aplicado em um sistema puxado, por exemplo, que é um sistema baseado em pedidos realizados por encomenda. Então, a gente está falando aqui de produção em massa, tá? É a produção contínua, produção em massa, produção por lotes, embateladas, a gente está falando disso, que usa a previsão da demanda. Então, obviamente, o sistema vai ser empurrado, que vai gerar estoques, não é isso? E as informações que a gente vai precisar para desenvolver o MRP, elas vão estar todas no Master Programming ou Production Schedule, né? Pode ser tanto plano mestre de produção ou programa mestre de produção. Então, a gente tem sempre que se atentar a isso. Bem, aí eu gosto de fazer sempre essa pergunta, né, para os alunos, né, que vocês entendam, né? O cálculo das necessidades de materiais é suficiente para começarmos a produção? Ou seja, responder apenas só o que, quanto e quando
é suficiente ou está faltando alguma coisa? Falta ainda alguma coisa para a gente poder dar start na produção? A gente já pode dar start na produção já sabendo o que você vai produzir, quanto você vai produzir e quando. E aí, o que vocês acham? Alguém quer se posicionar? Porque a gente sabe que para produzir, antes de dar o start, a gente já ter tudo sob controle, saber tudo que vai ser feito, né? O que está faltando aí? O que está faltando responder? O como? O como, não é isso? Exatamente. Está faltando só o como, que a gente, justamente por isso, né, pelo MRP apenas determinar o que, quanto e quando, né, que ficou faltando essa evolução, porque aí a gente só estava considerando aquele produto e as quantidades que você precisa produzir, quando você precisa começar a produzir. Mas e como você vai fazer isso? O sequenciamento da produção, quais são os maquinários, que tipo de política você vai utilizar 2 turnos ou 3 turnos, tá? Quantas pessoas vão ser envolvidas, ou seja, quais os recursos que você vai precisar mobilizar para que você consiga entregar aquele planejamento, aquele cronograma. Então a gente precisa ir mais além, a gente precisa não só dos recursos materiais, a gente também precisa fazer o planejamento dos recursos de manufatura, todos aqueles recursos que são necessários para você desenvolver a manufatura. Aí a gente está falando da mão de obra, a gente está falando dos equipamentos, ferramentas, não é isso? A gente está falando da parte de software, né, da parte de hardware, a gente já falou equipamentos, as pessoas não podem esquecer da parte de software, né, de informações. O ferramental de gestão de produção, que é a parte de controle ali que a gente vai estudar mais lá na frente, que é o Kanban, que é a gestão visual, que é o Just in Time, a aplicação do Kaizen, a aplicação de todas as ferramentas do Lean Manufacturing. Então a gente tem que saber como que a gente vai desempenhar essa produção, quais são os indicadores que a gente tem que atingir, ainda tem isso, né? Tudo isso entra quando a gente está falando do MRP2, né? Manufacturing Resources Planning. Então a gente tem que fazer esse planejamento desses recursos de manufatura para a gente ir além, né, de apenas determinar a necessidade desses materiais em termos de tempo e quantidade. Então, quando a gente fala desses recursos de manufatura, a gente está falando de mão de obra, equipamentos, instalações, insumos, todos esses tipos de recursos a gente tem que lidar. Aí você vai lidar com fornecedores, com cotação, com tudo isso, certo? Só um segundinho aqui, viu, pessoal, que eu vou só fechar a janela aqui. Um ruído vazando. Pronto, pessoal, tô de volta. Só fui ali, que na verdade eu tô viajando, então a gente tenta se adaptar aqui, né? Do jeito que dá. Mas o que eu estava falando era sobre o MRP2, né? Que
uma evolução da ferramenta MRP, e que, assim, no MRP2 a gente vai lidar muito com determinar a quantidade de recursos que a gente vai precisar utilizar. E a gente vai determinar o quê? Quantas pessoas vão ser envolvidas, né, no processo de produção, qual é a quantidade de turno que você vai precisar para entregar aquela determinada demanda. Você vai precisar contratar terceiros, vai precisar fazer aquilo que a gente fez, né, subcontratação. Você vai precisar fazer compras de novas máquinas, que é o que a gente vai ver no LSSP, né? Que é o Laboratório de Simulação, que a gente falou que vai ficar lá para dezembro para a gente fazer 2 aulas, né? E vocês vão entender melhor e vai ver que o MRP2 é simulação pura. Você que vai dizer quais são os recursos que você vai mobilizar para atender aquela determinada produção. E eu já vou avisando que fatalmente a gente vai às vezes pensar que aquilo ali vai ser necessário e às vezes vai ficar faltando, vai atingir algum tipo de indicador, aí você vai ter que regular aquilo dali. Eu mesmo passo por isso. Às vezes a gente pensa que uma quantidade de pessoas vai dar para resolver, para solucionar um determinado problema, às vezes é insuficiente, ou às vezes você trabalha com ociosidade, que na minha opinião ainda é pior. E aí você acaba tendo custos muito altos, tá bom? Então a gente tem aí, né, como a gente pode enxergar o MRP e o MRP2, né? A gente enxerga ele, ambos são sistemas importantes para a gente tomar uma decisão, né, dar o start da produção. Como eu já falei para vocês, tudo isso que a gente está fazendo é no presente para que a gente consiga dar o start na produção no futuro. Então o MRP, como vocês estão vendo aí, vai determinar o que, quanto e quando. E o MRP2, ele vai determinar, além do que, quanto, quando, como também, né? Que são os recursos produtivos. E sempre com aquela questão, o make or buy. Você pode comprar ou pode produzir, certo? Ou dois, né? Para uma determinada situação. Aí quais são os módulos que estão dentro desse MRP2? Os módulos mais comuns, né, que vocês vão encontrar em ERPs, né, são esses 5 aí, tá? O primeiro é o PP, que é o Production Planning, que esse módulo é aquele que a gente viu lá no início. Ele vai estar dando informações de qual o tipo de CD, qual o tamanho do CD. Então você vai fazer um planejamento estratégico dessa produção para saber aquela demanda que a gente chamou de demanda agregada, né? Na qual você ainda não individualizou o seu produto. Lembra que eu falei lá que você vai dizer que vai produzir não sei quantas mil unidades de cerveja Brahma, mas você não diz qual é o tipo, nem diz qual é o tamanho, a quantidade de cada uma daqueles recipientes. Você só faz isso nesse segundo módulo, que é o módulo de planejamento mestre da produção, certo? Esse módulo de planejamento mestre da produção é o que a gente viu na aula passada, onde a gente já tem uma demanda que ela já está detalhada. Você já pega ali, que foi o exemplo que eu dei dos uniformes, né? Uma empresa que produz uniformes e você tem diversos tipos de uniforme e você vai focar em um daqueles, vai focar no uniforme branco. E aí você vai fazer um plano mestre de produção para aquele uniforme branco. Então pense aí vocês, dentro de uma empresa com um mix enorme de produtos, quantos MPS eles vão ter que fazer e pior, para cada MPS ele precisa fazer uma porrada de MRPs, certo? Então é um cálculo bastante extenso, que já digo para vocês que isso dentro de uma concepção de um cenário real, a gente não faz isso na mão. Eu, na minha graduação, fazia na mão mesmo. Pegava lá, fazia, já falei para vocês, não era nem no Excel. Raras vezes a gente fazia alguma coisa no Excel, a gente fazia na mão mesmo. Mas vocês têm já muito mais tecnologias disponíveis para vocês hoje. E isso hoje se faz no Excel, se faz em programas mesmo, já propícios para isso. Além do planejamento médio de produção, a gente também tem o cálculo das necessidades de materiais, que é o MRP, né? Precisa dizer o que, quanto e quando você vai produzir aquele determinado produto. E também temos o módulo de cálculo da necessidade de capacidade. Aí está dentro daquela concepção de você determinar a sua capacidade, que é aí uma parte muito importante que eu digo para vocês, que é você tem uma capacidade lá na sua empresa. Isso aconteceu, eu já falei até para vocês que eu já tive, apliquei algumas ferramentas de engenharia de produção no negócio que eu já tive. Então, a gente passou por um momento onde a gente tinha uma capacidade ociosa enorme. Então, a gente tinha uma capacidade de ter, estou dando um chute aqui, 50 mil de vendas de renda, né?
com o que a gente tinha ali de disponibilidade de pessoal, de equipamento, né? De espaço, de estoque, tudo isso. A gente tinha uma capacidade de 50 mil, mas a gente estava vendendo 20% disso, 10 mil. Então estava insustentável. O que acontece? É isso que a gente tem que controlar como engenheiro de produção. A gente tem que pegar e saber qual é o nosso ponto de equilíbrio em relação à demanda e o que você pode atender. Então, você não pode ter muitos recursos, ter lá um corpo de funcionários gigantesco e a sua demanda não ser tão alta, porque aí você vai ter ociosidade. Mas também não pode acontecer o contrário, você ter pouco recurso e você ter demandas altíssimas, e aí você vai ter o que a gente chama de sobrecarga. E aí você não vai conseguir atender a sua demanda com aquilo que você tem. Aí você vai ter que utilizar artifícios, contratar, subcontratar, né? Aumentar turnos e tal. Então esse gerenciamento é o que a gente chama de essência da engenharia de produção. A essência da engenharia de produção é isso aqui que a gente está vendo hoje. Não tem nenhum tipo de disciplina que você vai enxergar mais a essência mesmo, o fim perfeito do engenheiro de produção. Ele tem a finalidade principal é essa daí. Tá? Você gerir os recursos de produção, né, para que você consiga ter uma produção otimizada, para que você consiga entregar o que você se propôs com qualidade, prazo e custo baixo, certo? E esse modo de cálculo da necessidade e da capacidade é muito importante, porque ele vai dizer para você, olha, a gente não precisa trabalhar os 3 turnos e gastar energia elétrica e pagar esse terceiro turno e pagar mão de obra. A gente só precisa trabalhar 2. E um caso muito interessante disso daí, que fez as empresas crescerem e evoluírem para essa direção, é a questão da flexibilidade. Então, a empresa ela precisa ser flexível para tanto atender novas demandas de novos produtos, como também para atender a variação da demanda em termos de quantidade. Então, quando a empresa ela é flexível a esse ponto, ela consegue se adaptar e consegue ter custos, vamos dizer assim, razoáveis que permitem ela ser competitiva. Então, basicamente, é você ser flexível para que atenda tanto a questão da qualidade como a questão da quantidade, certo? E a gente também tem um módulo de controle de chão de fábrica, que é onde você vai estar desenvolvendo monitoramento, acompanhamento da produção, para enxergar, aí já é como eu já falei para você, tudo que a gente está fazendo esses 4 anteriores é no presente. Esse módulo de controle de chão de fábrica ele vai trabalhando no futuro, quando a produção já tiver sido startada. Porque a produção só é startada quando você valida a capacidade do seu espaço, da sua indústria. Quando você valida ali a capacidade do seu processo produtivo, aí sim você pode dar o start. Porque não adianta nada você fazer o MPS, o MRP, determinar que tem que entregar 500 unidades de tal item, 100 unidades de tal item, 800 unidades de tal item, naqueles dias tais, tais e tais. E aí você chega lá no modo de cálculo da capacidade e você vê que você não é capaz de entregar aquilo, você vai ter que reprojetar o que você tinha planejado, para que você consiga validar o seu processo. Aí depois que acontece essa validação, você vai para o modo de controle de chão de fábrica, chamado de Shop Flow Control, ou SFC. Aí daí você vai ter diversas ferramentas associadas a esse módulo, como o Kanban, que é os cartões Kanbans, né, que a gente já tinha falado. Tem algumas outras do Lean Manufacturing, como o Heijunka, o Jidoka, todas essas ferramentas japonesas de melhoria do processo produtivo, né? Você pode ter associado sim a esse modo de controle de chão de fábrica. A gestão visual, né, que é muito importante também, que a gente já falou bastante. E essa é a oportunidade de você enxergar melhorias, né? Então você vai enxergar ali, vai estar vendo a operacionalização e vai estar verificando ali o quanto que aquilo está se afastando do que foi projetado. Então, em relação a tempo, em relação à qualidade. Nesse módulo você também, falei de qualidade, lembrei, você aplica as ferramentas da qualidade, controle estatístico de processos, ferramentas como lista de verificação de frequência, gráfico de Pareto, o cálculo da capabilidade do processo, né, que você utiliza as cartas de controle. Então, são uma porrada de ferramentas. Se a gente for ficar falando aqui, a tanto de ferramenta que tem, a gente não acaba hoje, certo? Lá no curso lá de Manufacturing, que eu deixei
para vocês lá como aulas assíncronas, vocês vão encontrar a maioria dessas ferramentas que são associadas no módulo de controle de chão de fábrica. Beleza? Bem, esse fluxograma do PPCP aí eu já mostrei no início na primeira ou na segunda aula, mas vale a pena a gente voltar para a gente se posicionar e identificar onde é que a gente está. A gente está aqui na parte da programação da produção, administração de estoque, sequenciamento. A gente sai daqui do plano mestre e a gente vem tentar organizar a nossa produção com a ferramenta MRP2. Aí vocês podem perguntar, professor, então não existe MRP e MRP2. O MRP2 é a evolução do MRP, exatamente. Então o MRP2 ele já vai estar fazendo toda a gestão, todo o planejamento daquela produção, considerando tanto o cálculo da necessidade de materiais, como também a questão dos recursos, né, da capacidade para atender aquela demanda que você estipulou. Então perceba que vem tudo, ó, caindo, desde lá do planejamento, de determinar se vai ter um ou dois CDs, baseado na análise de mercado do setor de marketing, até você vir fazer a previsão da demanda lá no setor de marketing ainda, até chegar essa previsão da demanda para você pegar essa previsão da demanda, jogar dentro do MRP, e aí você ir para o MRP2 e no final a parte de controle de chão de fábrica. Então é uma sequência, e depois dali você ainda vai ter a parte de outros processos que o engenheiro de produção também está envolvido, que é a parte de logística, né? A parte de distribuição. Bom, então aqui é só para a gente focar onde a gente está. Está aqui nessa região aqui. Bom, aqui está muito importante isso daqui, ó. A gente tem que entender isso aqui. Quem não conseguir entender pode perguntar para a gente, na próxima aula que estiver fazendo as atividades, a próxima aula vai ser só exercício, para a gente entender o que significa isso daqui. Primeiro, antes de falar desses conceitos importantes, eu vou falar de uma coisa muito mais importante para aprender assim, em termos de ordem cronológica, que é a política de produção. O que é essa política de produção que vocês vão ouvir bastante? É como você determina a sua produção, em termos de você vai ter estoque de segurança, vai ter estoque inicial, você vai ter lotes múltiplos, certo? Então, como você vai determinar a sua política? Você que vai dizer de acordo com o cenário produtivo que você trabalhar. Como eu falei para vocês, a gente vai aprender a calcular estoque de segurança, né? São fórmulas. A gente vai aprender a calcular o lote econômico, mas o mais importante é você saber que tudo isso é adaptado a cenários diferentes. Inclusive, a própria forma do lote econômico é adaptável. Você pode criar um outro modelo matemático com toda a sua capacidade, depois que você estiver formado dentro de um TCC, para entregar um lote econômico otimizado, que você acha que tem que contabilizar uma variável que aquele determinada fórmula não tá contabilizando. No meu mestrado, eu fiz isso daí, certo? A gente tem uma porrada de modelos matemáticos aí para priorização, né, de falhas, e eu resolvi criar o meu próprio, obviamente estudando, né, de toda a literatura para entender quais eram as lacunas, onde eu poderia contribuir, e fiz uma contribuição, certo? Algo inovador para priorização, né? Foi um modelo matemático para priorização de ocorrências, tá? Na parte de sistemas, parte de sistemas e serviços. Então a gente tem necessidade bruta, que é um conceito super importante. Então, política de produção eu já expliquei, tá? Política de produção é as definições de qual é o seu estoque de segurança, ou se você tem ou se você não tem, qual é o seu estoque inicial, se você vai iniciar com um estoque inicial, qual é a sua produção em termos de lotes, se você vai produzir em lotes, ou se você vai atender a demanda livremente. Se você tiver essa flexibilidade, ótimo. Mas a maioria das empresas não tem que produzir em blocos, ó, de 100 em 100 unidades, de 200 em 200 unidades. Tá? Então, a necessidade bruta, ela está relacionada à quantidade necessária dos itens filhos, desconsiderando as quantidades em estoque do item, tá? Então, eu não vou... É o que chegou para mim ali, uma mesa, certo? Ela precisa de 4 pernas. Então, 4 pernas é a minha necessidade bruta se eu for produzir uma mesa, certo? Se eu for produzir 40 mesas, eu vou precisar de 160 pernas, certo? Então, a gente tem
que determinar essa necessidade bruta baseado apenas no que vem para a gente da informação da lista de materiais de frequência, ou lista de materiais, tá? A BOM. Então, essa é a necessidade bruta. Já a necessidade líquida, a gente vai descontar as posições do estoque, certo? Então, pode ser que você já tenha um estoque e aí você desconta. Vamos supor que você determinou que na sua política de produção você vai iniciar com o estoque inicial de 100. E aí você tem uma necessidade bruta de 100. Qual é a sua necessidade líquida? Nenhuma, zero, porque você já tem ali para cobrir. Mas vai que você, na sua política de produção, diz que você precisa ter um estoque de segurança de 100. Então, se você precisa ter um estoque de segurança de 100, sua necessidade bruta é 100 e seu estoque inicial é 100, o que vai acontecer? Se você consumir todo o seu estoque inicial, você vai desrespeitar a sua política de produção, que é aquela que você tinha dito que ia ter que ter um estoque de segurança de 100. Aí o que acontece? Sua necessidade líquida agora parte para ser 100, porque você vai precisar produzir 100 para atender, para não ferir a sua política de produção. E isso é muito importante porque a política de produção é algo que, se você não calcular bem, não entender bem o seu nicho e saber que aquilo ali, aquela quantidade vai realmente absorver as variabilidades da demanda, você pode se dar muito mal no seu planejamento, porque um cálculo errado para mais ou para menos, você ou vai ter um aumento nos seus custos de gerenciamento de estoque, ou vai ter indisponibilidade do produto, provocando insatisfação do cliente, atrasos na entrega, uma porrada de outros infortúnios. Então, é importante essa questão. Primeiro, você definir uma política, porque aquela política ela não vai mudar, é um dos pontos fracos não são desvantagens desse tipo de método que a gente faz, baseado em previsões, porque se você mudar no meio, você pode incorrer altos custos, certo? De você refazer aquilo ali, porque você já está vindo dentro de uma cadeia, né? Dentro de uma cascata, lá da previsão da demanda até onde você está aqui agora. Então é importante saber isso daí. Então, política de produção, ela vai afetar essa questão aí de quanto você vai ter que produzir, quanto que vai ser de necessidade líquida, tá bom? Então a necessidade líquida, ela vai descontar esses estoques projetados que a gente tem. O lead time produtivo, a gente já falou bastante do lead time, é o tempo necessário para a gente fabricar, a gente iniciar a fabricação e terminar a fabricação de um determinado item, certo? Então, o lead time produtivo daquele item tampa da mesa são 5 semanas. Então, tem 5 semanas para produzir. Pô, a pessoa que demorar 5 semanas para produzir uma tampa de mesa, né? Pelo amor de Deus. Mas, estou dando um exemplo, obviamente, né? Então, lead time produtivo é isso daí, esse tempo de início e fim da produção, da aquisição, da disponibilização de um determinado item lá no momento que você precisa. Recebimento programado. O recebimento programado, galera, ele é muito importante, o entendimento dele, porque existe uma confusão com o recebimento planejado. O recebimento programado é uma parte, é um conceito interessante de vocês absorverem, porque ele faz com que você entenda de uma vez por todas que os cenários são dinâmicos, que você não está tirando uma foto, que tem coisa tanto para trás quanto para frente. Você, obviamente, está no presente fazendo uma simulação, um planejamento para o futuro. Mas não existiram coisas no passado? Óbvio. A gente não pode pegar aqui e esquecer o passado. Inclusive, pelo que vocês estão aprendendo até agora, tudo que a gente está fazendo, inclusive, é baseado em históricos passados. Então, a gente não pode esquecer informações passadas, excluir elas, porque existe. O que eu estou dizendo simplesmente para vocês é o seguinte: naquele instante em que você iniciou um novo ciclo de PCP, de planejamento, você pode ter algum tipo de produção que vai entregar, de início de fabricação, que vai entregar produtos acabados para vocês, ou peças acabadas, dentro do seu planejamento. Dá para vocês entenderem isso? Porque é assim, se a gente excluir o que está acontecendo no passado, a gente pode ter efeitos aqui muito devastadores no presente, que consequentemente vão ter efeitos devastadores no futuro. Então a gente precisa lembrar que podemos ter sim recebimentos programados. Tá? Então, uma outra forma de você entender recebimentos programados também pode ser assim: você fez um pedido de itens e, por exemplo, ele atrasou e só chegou dentro do novo ciclo que você fez. Então, você chegou lá e tem que botar no calendáriozinho: olha, no dia 5 de dezembro vai chegar aqui 200 peças.
que era para chegar no ciclo anterior, mas vai chegar só aqui. Então a gente tem que considerar esse recebimento programado, porque ele já está aqui. Ou a gente iniciou uma produção e essa produção ela vai só entregar dentro do ciclo aqui. Pode ter tido um atraso, faltou insumo, pode ter algum tipo de coisa. Por que eu estou falando isso? Porque esses recebimentos programados, dentro de um planejamento eficiente, eles acontecem pouco. Porque quando você finaliza um ciclo, já é finalizando toda a entrega, ali você vai conseguir. Mas isso depende de muitas coisas, muitas coisas. Por exemplo, se você tiver um cenário muito rápido, muito mutagênico, que está mudando toda hora ali, você pode receber recebimentos programados direto dentro de novos ciclos, porque você não vai ter tempo de respiro. Então vai ter ciclo em cima de ciclo, ciclo em cima de ciclo. Isso acontece com a produção em massa de produtos, por exemplo, alimentícios, certo? Então são vários fatores, gente, que assim, vocês vão, vou dizer, ser sério aqui com vocês, ser honesto. Vocês vão aprender aqui nomenclaturas, conceitos, mas ser fera mesmo, trabalhar com PCP, fazendo, entender, é só quando vocês estiverem dentro lá, passando no dia a dia, porque vocês mesmos vão fazer adaptações. Vocês mesmos vão falar, não, eu vou fazer uma adaptação, por exemplo, aqui nessa técnica de previsão da demanda aqui de suavização exponencial. Vou fazer aqui pelo meu conhecimento matemático. É assim que as coisas evoluem, entendeu? Aí o recebimento programado é isso aí, a quantidade de itens que serão recebidos em um determinado período da produção. Serão recebidos devido a vários motivos que eu falei para vocês, para ter atraso no fornecedor, atraso na produção e etc. Estoque projetado. Estoque projetado, por que tem esse nome estoque projetado? Obviamente porque a gente está fazendo uma coisa que está no presente para atender algo no futuro. Então a gente está projetando esse estoque, ele não existe. Então não tem como eu dizer que é estoque, não é o estoque. Estoque é o que você tem agora. Qual é o seu estoque? Aí você, não, meu estoque é esse aqui, eu tenho 100 peças. Então você vai abrir ali o seu armazém, ou você vai ter lá 100 peças. Mas quando a gente está planejando, a gente chama de estoque projetado. Então a gente vai fazer essa projeção desse estoque para cada período. E obviamente que esse estoque projetado vai depender da sua política de produção também. Se você tem uma política de produção baseada em estoque de segurança, você vai ter que se ligar que você vai ter que somar isso daí a cada sobra, né? Cada estoque. O estoque a gente chama que é o que você produziu menos o que você consumiu, vai ser o seu estoque projetado para aquele mês seguinte, obviamente. Mas se você tiver estoque de segurança, obviamente, seu estoque projetado para o mês seguinte vai ser estoque de segurança mais o que você produziu, menos o que você consumiu, certo? É sempre uma continha de mais e de menos, tá? Como eu falo para meus alunos, nessa parte de PCP, a gente só faz conta mais, menos e vezes, mais, menos e vezes, e acabou. E aí a gente tem recebimento planejado, certo? Que é aí que eu falei para vocês não confundirem com recebimento programado. O recebimento planejado, ele acontece dentro do seu ciclo de planejamento. O que é o recebimento planejado? É aquilo ali, você tem as necessidades, ele está relacionado à necessidade líquida daquele determinado produto. Então, se eu estou dizendo para você que chegou lá do MPS, do Plano Mestre de Produção, uma necessidade bruta do item mesa no dia, daqui a 3 dias, hoje é dia 16, no dia 19, e, por exemplo, eu verifico que as pernas da mesa elas demoram 2 dias para serem feitas, então eu tenho que fazer isso daí para trás. Então, para montar a mesa, eu preciso que naquele dia 19, as pernas estejam todas disponíveis para montar. Então, eu tenho que produzir para trás e dizer que eu preciso ter um início de produção de perna de mesa no dia 17, para que no dia 19 elas estejam terminadas de serem produzidas para poder fazer a montagem da mesa, certo? E é isso que a gente chama de recebimento planejado, é a gente planejar o recebimento de algum item, que nesse caso aí do exemplo eu falei das pernas da mesa, certo? Então, vou fazer agora espero que vocês tenham entendido nessas 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceitos importantes, porque é em cima deles que a gente, a partir de agora, vai desenvolver todos os exercícios e a compreensão geral de vocês. Vou até indicar, para reforçar, 2 vídeos, né, de MRP, para que vocês fiquem bem craques. Na hora que a gente for fazer as atividades, vocês não terem nenhum tipo de dificuldade, porque é algo simples, não tem nada de difícil, só dá trabalho quando você tem que fazer na mão, mas não vou cobrar isso de vocês fazerem na mão, ainda mais dentro da pandemia dessa. Se a gente estivesse dentro da sala de aula, a gente ia fazer na mão sim, certo? Olha aí, vamos pegar esse exemplo aí, acompanha aí direitinho. A gente tem uma política de produção, como vocês podem ver aí em cima, é um item qualquer que a gente vai estar
fazendo planejamento, né? Isso aqui é um exemplo bem simples de MRP, tá bom, gente? Mas contém todas as informações que a gente trabalhou na aula até agora. Aqui em cima a gente tem o planejamento, a gente tem a política, né? A política de produção, onde a gente tem o lead time, que é muito importante você determinar o lead time, e esse lead time você determina quando você faz o projeto de produto para determinar qual o tempo para produzir cada uma dessas peças, certo? Isso vai lá no projeto detalhado de quando a gente está desenvolvendo o produto. Daí a gente tem o estoque inicial, que é 380, certo? Esse estoque inicial também é muito importante, caso você precise, esteja trabalhando, por exemplo, num cenário muito incerto, né? É sempre interessante você iniciar com um estoque quando você estiver fazendo um ciclo de planejamento, mas aí esse valor desse estoque inicial que você tem que ajustar. E o estoque de segurança, né? O que o estoque de segurança serve? Para absorver as variabilidades da demanda. Um exemplo de variabilidade da demanda é quando você tem um aumento abrupto, né, da demanda por um certo tipo de material. Um exemplo que a gente pode dar recente é as máscaras, né? Obviamente que tem máscaras para fins médicos, né? Mas o consumo de máscaras aumentou exponencialmente. Então, nesse caso aí, acredito eu que nem as empresas conseguiram lidar com isso. A mesma coisa aconteceu com o álcool em gel, né? Então nem os estoques de segurança foram suficientes, porque foi um fato muito contundente em relação a mudanças de hábitos de consumo da população. Então, eles começaram a consumir, inclusive, a mais do que o necessário. Então, isso fez explodir aí qualquer tipo de estoque de segurança que a empresa tivesse. Então, gente, a gente não pode desobedecer isso aqui que é dado. Essa política aqui, nos exercícios, não sei se eu já enviei, mas acho que eu já enviei. Se eu não enviei, acho que já está lá no OneDrive. Mas tem exercícios resolvidos, todos os exercícios resolvidos do Tubino, que é o livro que a gente trabalha, certo? Então, a maioria dos livros, dos exercícios relacionados ao MRP, ele vai te dar a política. Por que o livro te dá a política de produção? Porque você não vai conseguir determinar uma política de produção sem você estar inserido no processo produtivo. Você não vai ter, não é só pegar isso aqui com isso aqui, multiplicar, somar e você encontrar. Não. Tem outros fatores importantes que às vezes são subjetivos que você precisa considerar para você determinar um estoque de segurança, por exemplo. Certo? Então vamos lá, presta atenção para ver como é que a gente vai desenvolver isso aqui. Primeiro, a gente tem essas informações que já vêm do MPS, certo? Necessidade bruta em cada um dos períodos. 100 no período 1, 230 no período 4, 400 no período 5, 380 no período 7, 600 no período 8. E aqui, a gente tem aqui, justamente para a gente dificultar um pouquinho a questão, né, para não ficar tão simples, um recebimento programado de 100, correto? E a última, as informações que a gente tem que considerar, o lead time de 3 períodos. O que é esse lead time de 3 períodos? Eu estou dizendo que demora 3 períodos, não estou dizendo que período é esse, dia, semana, mas deve ser semana, geralmente trabalha muito com semana, para produzir esse determinado item, demora 3 períodos. E o estoque inicial é de 380 e o de segurança é 200. Ou seja, eu nunca posso ter aqui no meu estoque projetado um valor abaixo de 200, nunca posso. Eu tenho que me virar, mas nunca posso eu não posso desrespeitar a minha política. Eu posso estar fazendo errado, mas aí a culpa já não vai ser do cara que vai estar aqui fazendo essa simulação do MRP, vai ser do cara que calculou o ES. Se for o mesmo cara, aí a culpa é dele, ele não tem o que fazer. Então você começa por onde? Para preencher a parte importante. Qual é a parte importante, professor? O que eu tenho que entregar? Se colocar isso daí numa prova, o que o senhor quer? Eu quero isso daqui, ó. O que importa para mim é isso aqui. Liberação de ordens planejadas. Porque é isso aqui que eu vou chegar lá e vou entregar para o pessoal operacional e dizer, olha, na semana 2 a gente tem que produzir tantas peças. Na semana 4 a gente tem que produzir tantas peças. Na semana 7 a gente tem que produzir tantas peças. É isso aí só que você precisa me entregar, liberação de ordens planejadas. Mas para você saber a quantidade aqui e quando, né? Perceba o que você vai colocar, quantidade e quando. Você vai precisar fazer essas quantias de mais e menos, considerando as políticas de produção. Então, vamos começar. Primeiro, o estoque projetado para a primeira semana. O estoque projetado para a primeira semana, a gente tem a necessidade bruta, né? A gente tem o recebimento programado, a gente já sabe. Estoque projetado para a semana 1 seria quanto aí? Quem sabe? Quem está acompanhando aí?
Pessoal, qual seria o estoque projetado para a semana 1? Estoque projetado para a semana 1, 380. Se eu tenho 380, a necessidade bruta é 100, eu não preciso produzir nada, certo? Vai ser consumido todo esse 100 aqui, certo? E 380 menos 100, eu vou ter um estoque projetado para a semana 2, né? De 280. Aqui 280 eu não estou ferindo, né? Meu estoque de segurança, que é 200, tá normal aí. Aqui eu não vou ter recebimento planejado nem tenho liberação de ordens aqui por enquanto nenhuma, certo? Então eu vou para cá. Aqui eu tenho um recebimento programado de 100 unidades e eu não tenho necessidade nenhuma aqui na semana 2. Então meu estoque projetado para a semana 3 vai ser o recebimento que eu tive mais o estoque projetado no período anterior, 380, 280 mais 100, então 380. Daí a gente vai para frente e verifica que temos aqui uma necessidade de 230, né? Esse estoque que estava no período 380, ele chega aqui também em 380. Ele vai ser consumido desse 230? Vai. Se eu pegar 380 menos 230, fica 150. Aí eu teria um estoque aqui de 150, né? Eu teria que ficar aqui em 150. Mas a gente não pode fazer isso daqui. Por quê? Porque a gente tem que respeitar o estoque de segurança, que é de 200. Então, isso aqui eu vou ter que mandar produzir 50 unidades para respeitar o meu estoque de segurança. Certo? Aqui, ó, nesse 150 aqui, certo? Eu tenho que aqui, onde eu tenho o estoque projetado 380, para que aqui fique 200, o que eu tenho que fazer? Você tem que pensar, você pode ferir o estoque projetado, como a gente falou? Não, seu estoque de segurança é 200, então isso aqui não pode virar 150. Você tem que então ver que aqui sua conta tem que ser um valor a mais para respeitar o estoque de segurança. Quanto a mais? 50. Você pede aqui 50. Você pede assim, você faz, ó, eu tenho que liberar uma ordem. Três períodos anteriores. Aqui eu estou no 4, então são 3 períodos anteriores, eu venho 1, 2, 3. Então aqui na primeira semana eu tenho que exigir 50 unidades desse item. Aí ele vai liberar essa ordem, nessa primeira semana ela vai produzir, aí é que vai passar o tempo. Vai produzir, vai chegar quando? 3 períodos depois aqui. Então eu tenho um recebimento planejado aqui. Porque aí sim, com esse recebimento planejado, eu não vou ferir a minha política de produção. Vai ficar 50 mais 380, que vai dar 430. 430 menos 230 vai dar 200. Aí eu vou ficar com 200 de estoque projetado aqui, certo? Então eu não posso ferir esse meu estoque de segurança. Ele tem que, período a período, ele tem que ser 150 ou 200. Ele não pode ser 150 como estava antes. Então agora fica fácil, porque quando você atinge o estoque de segurança, como você não pode descer, ele só pode ficar maior ou menor, e você não vai querer que ele fique maior, né? Obviamente, por questões de custos, você vai simplesmente liberar ordens no valor exato da necessidade bruta. Então, se aqui eu tenho 200, minha necessidade bruta é 400, eu vou ter que produzir os próprios 400 3 períodos antes. Então, se eu estou aqui em 5, em 2, eu tenho que chamar aqui 400 unidades. Então, eu tenho que pedir 400 unidades aqui. Vou liberar essa ordem. Aí vai passar o tempo. 1, 2, 3. Aí isso aqui vai chegar para mim como recebimento planejado. Aí eu vou fazer 200 mais 400. Vai dar 600. 600 menos 400 vai dar 200 novamente. Na semana 6 não tenho necessidade nenhuma. Pula aqui. Vai para 200 também. E aqui 380 é o que eu tenho necessidade bruta. Tenho 200 no estoque, mas eu posso utilizar esse estoque? Não posso, porque o estoque de segurança é 200. Então, se o estoque de segurança é 200, o que acontece? Se o estoque de segurança é 200, eu vou ter que pegar e produzir o próprio 380, porque eu não posso, de maneira alguma, consumir o meu estoque de segurança. Por isso que eu falei para vocês que quando você chega no estoque de segurança, você não pode diminuir dele. Então, se você não pode diminuir dele e você também não quer ter a mais do que 200, não tem necessidade, por isso que você fez estoque de segurança, você simplesmente vai produzir, vai liberar ordens do número exato da necessidade bruta. Então, aqui eu vou liberar a ordem do número exato dessa necessidade bruta, que é 380.
Quando que você libera essa ordem? Quando que ela tem que iniciar a produção? 3 períodos atrás. Aí você conta 7, 6, 5, 4. Então aqui, no período 4, eu preciso de 380 itens para que ele chegue aqui para mim 1, 2, 3, na semana 7, 380 itens. Porque daí eu faço a continha e bate, né? Quando você fizer a continha do 200 mais 380, que é o que você tem disponível, menos o 380, vai gerar o seu estoque aqui de 200. E na última semana, que é a semana 8, a mesma coisa, 600, você vai ter que solicitar para ser produzido 3 períodos antes. 8 menos 3, 5. Então, aqui você solicita a produção de 600 itens deste produto. Esses 600 itens vão ser recebidos quando? 3 períodos na frente. 1, 2, 3. Então, você tem esse recebimento planejado aqui na semana 8. Então, o que acontece? O que vai sair de informação importante para o chão de fábrica é isso daqui. Então, sai do escritório lá, do PCP, que você vai estar lá no escritório, para a galera de chão de fábrica. A galera de chão de fábrica vai pegar isso daqui, ou vai ser através de um papel, ou através de uma informação via e-mail que ele vai imprimir, mas ele vai ter isso daí, esse planejamento do mês ou da semana. A gente pode dizer que aqui tem 2 semanas, né? Ou, desculpa, 2 meses, né? 1, 2, 3, 4 semanas, fechou um mês. 1, 2, 3, 4 semanas, fechou outro mês. Então, um planejamento aí para 2 meses. Aí, na primeira semana, 50 unidades produzidas. Na segunda, 400. Na quarta, aqui, 380. Na quinta, 600. Aí, aqui eu deixei para que a gente fizesse um estudo para confirmar aquilo que eu estava falando para vocês. Porque esses cálculos de estoque de segurança, estoque inicial, depende muito de como você fez a primeira simulação. Por exemplo, se eu tenho que na semana 1 produzir só 50 e na semana 2 eu tenho que produzir 400, eu estou aí indo de contra mesmo, estou indo totalmente contrário no que é ensinado para a gente no Rei Junca, né, que é o nivelamento da produção lá do Lean Manufacturing. Falei para vocês que a gente ia fazer essa associação o tempo todo. Então, eu estou produzindo na semana 1, 50, na semana 2, 400, depois 380, 600. Beleza, aqui ainda tem um desvio mais razoável, mas aqui tem um desvio muito grande. Então, você pode perceber que em nenhuma situação aqui, nenhuma situação, e de 200 aqui mesmo, eu tenho 200 de estoque de segurança. A primeira coisa que eu analisei foi: esse estoque de segurança está muito alto, entendeu? Eu não preciso ter esse estoque de segurança tanto, principalmente dessa passagem daqui para cá. Daqui para cá mesmo, eu precisei mandar produzir 50 somente para não ferir a minha política de estoque de segurança de 200. Então eu, trabalhando lá, vendo e percebendo, pegando os históricos passados e verificando que nunca existia uma variação tão grande que esse estoque de segurança fosse, né, justificável. Eu vou pegar aqui e vou dizer: não, meu estoque de segurança não vai ser 200 não, ele vai ser 150. Aí, se ele for 150, perceba o que vai mudar aí. Vai mudar algo muito importante. Porque se ele for 150, aqui, ó, né, 380 menos 230, dá 150 certinho. Então, eu não precisava produzir esses 50 aqui na semana 1. Eu não precisava mobilizar, pagar turno, pagar para funcionário vir para produzir apenas 50, pagar almoço, diária e ligar uma fábrica inteira para numa semana produzir 50 itens. Eu pegaria e mexer no meu estoque de segurança, 150 aqui, tranquilo. Aqui ia sobrar 150, certo? Então, esse 50 aqui não ia existir de recebimento planejado. Eu ia ficar com esse 150 como estoque de segurança. Aí, beleza, atingiu o estoque de segurança, aí sim eu tenho que produzir exatamente o que está sendo pedido. E aqui eu ia ficar com 150, 150, 150. O resto nada irá mudar. O que mudou apenas eu diminuindo em 50 unidades meu estoque de segurança? Mudou que eu não vou precisar ligar a minha fábrica na semana 1 para produzir nada. Porque com o próprio estoque inicial eu consegui atender as demandas que estavam sendo pedidas. Então, perceba que apenas com o meu estoque inicial eu consegui atender a demanda até a semana 4. Na semana 4, a partir da semana 4, eu já tive que chegar no meu estoque de segurança e pedir para produzir. Ó. Foi na semana 5 que eu pedi para produzir, mas até a semana 4 eu consegui absorver aqui, ó, toda a minha demanda com o meu estoque inicial, certo?
A partir da semana 5 que eu comecei a solicitar liberações de ordem, 2, 4, 5, eu precisei ligar a fábrica para produzir. Perceba que de 600 para 200, para 400 é uma diferença de 200, tá? Interessante. Mas perceba que de 600 para 50 era uma diferença de 550. Então você tinha a sua menor produção 50, sua maior produção 600. Então esse 50 estava meio incomodando em termos de número. Então você corrigiu o quê? Melhorando seu estoque de segurança, botando seu estoque de segurança para 150 e não 200. Mas, obviamente, que isso daí é uma tomada de decisão que não pode ser pautada somente com essa análise. Essa análise é uma análise, ela é válida, mas você tem que juntar com várias outras informações anteriores, históricos, para você tomar essa decisão de forma mais assertiva possível, correto? Porque senão a gente pode tomar... quanto mais informações, eu já falei isso daqui, quanto mais informações, melhor é a sua tomada de decisão, porque você vai ter menos riscos. É assim que acontece na Bolsa de Valores, por exemplo, quando a pessoa está investindo, né, vai investir pela primeira vez, não tem muitos conhecimentos, acaba fracassando, porque vai ter só a parte superficial do conhecimento, não vai entender sobre aquilo tudo e vai acabar errando na tomada de decisão. Então, gente, isso que é um exemplo de registro de MRP, e isso aqui que interessa para a gente, tá vendo? Liberação de ordens planejadas. 400 aqui na semana 2, 380 na semana 4, 5 na semana 600. Isso aqui é o MRP que a gente já falou, livre, solto, mas a gente sabe que o MRP ele se relaciona lá com o MPS. Como eu falei para você, isso aqui que está entrando, ó, 100, 230, 400, 380, 600, nessas semanas aqui certinhas, isso daí é o resultado do MPS. Então, o resultado do MPS é a entrada do MRP. Outras considerações que a gente pode fazer sobre MRP2 é que a gente tem um sistema centralizado, onde a gente não pode fazer ações de manobra no meio dele. Você determinou aquela política ali e iniciou, fez o start da produção, já foi. Por isso que a gente lança a mão de diversos programas de simulação. A gente acabou de fazer aqui um pequeno ajuste no estoque de segurança válido para essa análise, para que a gente pudesse não ligar a fábrica na semana 1, não gastar com funcionário, com turno e etc. Então é muito importante a gente, antes de dar o start, ter a plena certeza de que aquilo ali tem uma probabilidade de dar certo. A abordagem de ação de trás, né? Da frente para trás. Então ele vem trazendo para trás assim, você vai pulando para trás como a gente estava fazendo para receber em tal dia. Se eu preciso receber 500 unidades no dia 19 e tem um período de 3 dias para produzir, eu tenho que solicitar ela no dia 16. Tá? Para ela passar esse tempo, para quando chegar dia 19 ela está lá prontinha para eu poder utilizar ela na montagem. Certo? É um sistema de planejamento infinito, obviamente, porque o tempo ele é infinito. Então sempre vai estar passando para frente e você vai estar planejando ele ali com ciclos infinitos. Sua evolução fez surgir o ERP. Então a evolução do MRP2 é o ERP, que é o Enterprise Resource Planning, que é o planejamento dos recursos empresariais. Aí vai sair daquele âmbito da manufatura e ir para o âmbito organizacional. Todos os recursos organizacionais e não só os relacionados à manufatura. Por isso que o engenheiro de produção ele também estuda não só o Lean Manufacturing, que é a manufatura enxuta, mas também o Lean Office, porque o Lean Office, que é um escritório enxuto, está relacionado com o Lean Manufacturing, porque você vai ter ligações do escritório, da parte administrativa, com a parte operacional da produção mesmo. Certo? Isso aí é fato, não podemos fugir disso. Beleza? Então, pessoal, na nossa aula foi isso de hoje de MRP. Como eu falei, era uma introdução. Principalmente foquei na questão dos conceitos, que é esse slide aqui, ó. Onde a gente tem os conceitos importantes que a gente precisa entender o que é, para que quando estiver sendo solicitado numa prova, numa atividade, vocês não ficarem perdidos. Principalmente não confundir recebimento programado com recebimento planejado, certo? E fizemos aqui um exercício, né, onde a gente tem uma política de produção, tem que respeitar ela e depois de terminar os exercícios, fizemos um ajuste do estoque de segurança, porque eu mostrei para vocês que na semana 1 a gente teria que abrir para produzir apenas por conta do estoque de segurança, para não ferir o estoque de segurança. Não era por conta de que você não ia conseguir atender o cliente. Foi por conta de que seu estoque de segurança tinha sido estabelecido como 200 unidades.
Mas se ele fosse estabelecido como 150 unidades, ia ter um impacto muito positivo na retração de custos da empresa. Porque na semana 1 a gente não ia abrir empresa, certo? Para produzir, não ia abrir fábrica, a gente só ia abrir a partir da semana 2, o que é um ganho muito grande, né? Muito importante. Você abrir um negócio para produzir só 50 unidades, sendo que sua média é 400. Não tem como, né? Então fez o ajuste de estoque de segurança para atender isso daí. Beleza? Então aguardo vocês na semana que vem. A gente vai estar todo mundo com o Excel ligado para fazer as atividades. E é isso. Vou parar a gravação aqui. Essa segunda avaliação já tem data? Como é que é? A segunda avaliação já tem data? A segunda avaliação da gente eu vou deixar para o final. Certo. Depois do laboratório SSP, porque possa ser que com as aulas do LSSP, que são nas... Posso até falar aqui quando vai ser nossas aulas do LSSP. Vai ser nos dias... Vão ser nos dias 14... Não, nos dias 7 e 9. 7 e 9, tá? 7 e 9 as nossas aulas do SP. E aí eu vou disponibilizar a prova no dia 14 para vocês me entregarem. E no dia 16 a gente vai estar encerrando a disciplina. Então vocês podem me entregar, vocês vão ter 14, 15, 16 para responder a prova. E o LSSP vocês vão ter do dia 9 até o dia 16 para me entregar o resultado operacional da simulação. Porque no dia 7 eu vou abrir o programa, mostrar para vocês o que eu quero que vocês façam, certo? Bonitinho. Aí no dia 9 não vai ter aula, na verdade. A gente vai fazer a simulação tudo no dia 7. E aí no dia 14 eu libero a prova e vocês me entregam tanto a prova quanto o resultado do LSSP no dia 16, tá? Na quarta-feira. E a prova também do Lean Manufacturing, que eu vou liberar no mesmo dia também, na quarta-feira, dia 9. Certo? Aí vocês vão ter uma semana para fazer o LSSP e o lado do Lean Manufacturing. Lembrando que o Lean Manufacturing não é nota. Quem quiser não precisa fazer, entendeu? A provinha lá do Lean Manufacturing que eu vou liberar é só para quem quiser garantir o certificado, que aí vai fazer para ter 70% de suficiência e já vai te garantir o certificado. Se você não quiser, só quis ter ali, aprender o conteúdo, beleza, você faz e não tem problema. É para você não dizer, pô, professor, ficou muita coisa. Não, porque não é obrigado você fazer. O que é obrigado você fazer é a prova que eu vou disponibilizar no dia 14 e a entrega do resultado do LSSP, que é no dia 16, tá? Aí a prova também vai estar aberta do dia 14 até o dia 16. E aí a gente encerra a disciplina. Certinho aí, Daniel? Certo. Beleza. Beleza, então. O mais é isso daí. Valeu, um abraço para vocês. Ainda tem produto ainda, né? Tem algum, se tiver algum aluno aí. Valeu. Beleza. Para a gravação.